Olá, galerinha. Prof. Gil tá na área novamente, agora com uma responsabilidade maior ainda, que é a de resolver questões de infração de trânsito com todos vocês. Agora, antes de ir para o nosso vídeo, peço humildemente se inscreva no nosso canal, aperte aí no sininho para que você venha receber novos vídeos, para que você venha receber atualizações. Peço também que vocês compartilhem o nosso material com aquele pessoal que vai fazer exame teórico do Detran, com aquela galerinha que vai fazer concurso público relacionado a trânsito. Eu garanto a vocês que esse conteúdo, que esse material vai te ajudar bastante. Te peço também, deixe o seu joinha, o seu gostei, ajuda o nosso canal a crescer. Depois de muitos pedidos, agora sim, vamos para o nosso vídeo. Vamos lá, pessoal. Primeira questão: o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento com desconto de... Vejam só, pessoal, cuidado com a pegadinha, tá certo? Ele quer saber aqui qual o valor do desconto. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A diz que o desconto é de 60%. Essa questão aqui está errada. Não existe esse desconto de 60%. Existe o valor de 60% de quê? Do valor da multa. Do valor da multa. Tranquilo? Existe esse valor aqui, 60% do valor da multa. O que acontece, pessoal? Quando o condutor ele opta, o infrator, quando ele opta pelo sistema de notificação SNA, quando ele opta pelo sistema de notificação, ele tem direito a receber 40% de desconto. Quer dizer, ele vai pagar apenas 60% do valor da multa. Tranquilo? Agora, para ele ter direito a esse desconto, 40%, no qual ele vai pagar apenas 60% do valor da multa, ele terá que, primeiro, não apresentar defesa prévia. Ele também tem que reconhecer a infração. Ok, pessoal? Quando ele faz isso, aí sim, aí ele terá um desconto de 40%. Ele tem esse desconto de 40%, ele vai pagar 60% apenas da multa, ok? Não é a nossa questão. O gabarito não é a letra A. Vamos lá. B. Alternativa B. 80%. Não, 80% é o valor que o infrator vai pagar. Ele vai pagar quando, né? Se ele pagar essa multa antes do vencimento. Antes do vencimento. Ok, pessoal? Se pagar antes do vencimento. Tranquilo? Ele vai pagar um valor de 80% do valor da multa se ele pagar antes do vencimento. Agora, vamos ver a alternativa C, 20%. Então, pessoal, se ele está pagando 80%, se ele está pagando aqui 80% do valor da multa, então quer dizer que ele teve um desconto de 20%. Quer dizer que ele teve um desconto de 20%. Então, a nossa alternativa correta é a letra C de casa. Beleza? Tranquilo? Tá dando para entender? Esse número 30, pessoal, cuidado que isso aqui para desconto não existe. O 30 que eu peço para vocês decorarem na aula é referente a 30 dias. E o 30 dias é o quê? É o período, é o tempo que você tem para entrar com a defesa prévia, é o tempo que você tem para entrar com o recurso na JARE, é o tempo que você tem para entrar com o recurso contra a decisão da JARE no CETRAN ou no CONTRAN, ok? Cuidado, não vão confundir as coisas. Então vamos lá, entendido. Vamos lá, questão número 2. As penalidades podem ser impostas, alternativa A, somente ao condutor de forma alguma. Eu já disse a vocês que quando tiver a palavra somente, mentem.
Então, muito cuidado. 80 a 90% das questões que tem essa palavrinha somente, apenas, geralmente elas são erradas, ok? Então, cuidado com essas palavrinhas. Alternativa B, somente, de novo, ao proprietário do veículo. Não, somente mente. Escreva aí na frente, somente mente. Tranquilo? Vamos lá, a nossa alternativa C diz ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. Ok, pessoal? Aqui sim é a nossa alternativa correta, é a letra C. Quero que vocês também prestem atenção. Alternativa D ao veículo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, então não vou nem comentar. Mas queria que vocês prestassem atenção em uma questão, pode ser prova de concurso, pode ser o exame teórico do Detran. Em uma questão em que ela vier com uma escrita maior do que as outras, se você tiver dúvida, vai naquela que tem a escrita maior. Lembrando, numa questão de concurso, numa questão de exame teórico do Detran, se você tiver com dúvida, vai naquela que tem o maior número de linha, aquela alternativa que te dá mais informações, aquela alternativa com um número de palavras maiores do que as outras. Aí vamos lá, pessoal. Vamos lá, só relembrando aqui. O condutor, ele é responsável por infrações praticadas na direção do veículo. Grave isso aí. Já o proprietário, ele é responsável pelas infrações relacionadas à condição do veículo e condição do condutor. Também pela documentação do veículo e também pela documentação do condutor. Essa é a responsabilidade do proprietário. Só um resuminho para vocês ir lembrando. Já o embarcador, ele é responsável quando ele for o único, o embarcador ele é responsável quando ele for o único remetente, ou seja, e o peso aferido é diferente da nota fiscal. O embarcador, ele é responsável quando ele for o único remetente e o peso aferido é diferente da nota fiscal. E o transportador, ele será responsabilizado quando a carga vem mais de um embarcador. Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá, questão número 3. No auto da infração, não é obrigatório constar. Muito cuidado, pessoal. O apressadinho aqui vai errar essa questão. Presta atenção quando estiver lendo a alternativa. Se você estiver fazendo um concurso, você risca o tópico mais importante da pergunta, que é esse aqui, ó. Não é obrigatório constar no auto de infração. Tenham muito cuidado mesmo. Aí é uma casca de banana, aí é a pegadinha da prova. Tranquilo? Então vamos lá. Não é obrigatório constar no auto de infração. Alternativa A, o tipo de infração. Não. Tipo de infração é necessário, sim, que essa informação esteja contida no auto de infração. Então calma, nossa alternativa ainda não é essa. O local, a data e a hora. Opa, isso aqui também é obrigatório estar no auto de infração. A marca do veículo, sim, a marca do veículo também é interessante estar no auto de infração. Vamos ver aqui agora a alternativa D, o prontuário do condutor. Opa, isso aqui não. O prontuário do condutor, ele não é obrigatório. Agora, essas outras aqui, sim são obrigatórias. Constar no auto de infração. E se caso falte qualquer uma dessas informações no auto de infração, o auto será cancelado. O auto será arquivado. Tranquilo? Deu para entender? Então, nós temos como alternativa a letra D de dado. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão de número 4 diz o seguinte: o motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo sem usar lentes corretivas é o que nos diz a alternativa A. Então, essa questão está errada, porque a alternativa A, não usar lentes corretivas,
nos dá uma retenção. O veículo será retido e o condutor, né, o camarada, colocou as lentes corretivas, o veículo será liberado para seguir viagem, tranquilo? Com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, também não. Isso aqui vai nos dar uma retenção, ok? Lembrando que essa retenção aqui, como qualquer outra, pode virar uma remoção. Tá bom, pessoal? Se o condutor não conseguir alguém habilitado para conduzir o seu veículo, essa retenção vira uma remoção, tá certo? A alternativa C, sobre influência de álcool, também vai gerar uma retenção, ok? E no mesmo caso, essa retenção, se o camarada não conseguir um condutor habilitado, vira o quê? Uma remoção. Vai para o pátio, tranquilo? Como aqui ele fala só em influência de álcool, não fala que é crime, pode apresentar aí o condutor. Já na alternativa D, diz assim: a penalidade de apreensão foi revogada, não mais aplicável. Ok, pessoal? Quem assistiu às nossas aulas sabe que eu digo isso lá, que a apreensão ela foi revogada, certo? Ela foi revogada pela Lei 13.281 de quanto? De 2016. Ok, pessoal? Então, nós temos como a alternativa correta a nossa letrinha D de dado. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Questão número 5. Os veículos removidos e não reclamados pelo proprietário poderão ser levados à asta pública, ou seja, a leilão, num prazo de quantos dias? Vamos lá. Alternativa A, 90 dias? Não, pessoal. Antigamente sim, tá certo? Antigamente sim. Antigamente, o prazo para que os veículos removidos fosse a leilão era de 90 dias. Hoje esse prazo mudou. Então, cuidado com essa pegadinha. De 30 dias, a alternativa B nos diz, também não é de 30 dias. A alternativa C diz de 60 dias, sim, correto. O prazo hoje é de 60 dias se o proprietário não reclamar do seu veículo. Se o proprietário não for atrás, com 60 dias esse veículo vai estar liberado para ir à asta pública, né? Ou seja, ao leilão. Cuidado, pessoal, eu já disse, mas vou repetir também, que o animal não reclamado no prazo de 60 dias também vai a leilão, tranquilo? Então a nossa alternativa correta é a letra C. 15 dias também não é, já que a nossa alternativa é a letra C de casa, ok? Vamos lá, vamos avançar para a próxima questão. Essa foi fácil. Quem está nos acompanhando, quem tem assistido às nossas aulas, está vendo que as questões não são difíceis, né? São questões fáceis. Basta prestar atenção à aula. Não é isso? Vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão de número 6 diz o seguinte: o condutor infrator será submetido a um curso de reciclagem quando? Vamos ver aqui as alternativas. Quando é que o camarada, ou melhor, quais são os casos em que o camarada será obrigado a fazer um curso de reciclagem? Vamos lá. Alternativa A: cassada a sua carteira nacional de habilitação? Não, está incorreto. Antigamente, sim. Antigamente era um dos casos. Você teve a sua CNH cassada para você poder, depois de 2 anos, poder dar entrada no Renasce novamente, você poder submeter a tirar uma nova habilitação, você precisaria fazer antes o curso de reciclagem. Só que era algo redundante, que adiantasse fazer um curso de reciclagem se no período que você fosse tirar novamente a habilitação, você faria todos os cursos, você teria que ver todos os cursos
como se nunca tivesse tirado a habilitação. Então, o que você via no curso de reciclagem era praticamente a metade do que você ia ver no curso teórico, por exemplo. Então, se viu que estava uma coisa redundante. Aí foi revogado, ok? Vamos lá, alternativa B. Suspenso o direito de dirigir. Opa, isso aqui sim. Então, pessoal, nossa alternativa é a letra B. Cometer duas infrações de natureza média não tem nada a ver. Tem nada a ver isso aqui. Cometer qualquer infração de natureza grave também não tem nada a ver. Ok? Agora, para lembrar a memória de vocês, se vocês quiserem copiar aí, quais são os casos em que o condutor infrator ele é obrigado a submeter a um curso de reciclagem. Vamos lá, a gente viu na aula, pessoal. Espero que vocês lembrem. Vou tentar escrever, se eu não conseguir, eu vou ditar, vocês escrevam aí. Primeiro, suspenso o direito de dirigir, que é a nossa alternativa. Suspenso o direito de dirigir, que é um jeito, certo? Suspenso o direito de dirigir. Qual é o outro caso? Segundo, se envolver em acidente grave. Se envolver em acidente grave, para o qual tenha contribuído, tá certo, pessoal? A terceira hipótese, ou terceiro caso, é condenado por delito de trânsito. Condenado por delito de trânsito, ok? Por delito de trânsito. E quarto e último caso, se a qualquer tempo, né? Coloca aí a qualquer tempo, se constatado o risco à segurança no trânsito, qualquer tempo, se constatado risco à segurança no trânsito, ok? Segurança no trânsito. Tranquilo, pessoal? Essas são as 4 hipóteses do camarada ou do condutor infrator ser submetido ao curso de reciclagem, ok? Como eu já disse, nossa alternativa B é a correta. Então, vamos partir para a próxima. Vamos lá, pessoal. A nossa questão número 7 diz o seguinte. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando o condutor cometer a seguinte infração. Então, vamos ver as alternativas. A alternativa A diz que dirigir com velocidade superior à máxima em mais de 50%. Ok? Essa alternativa está errada. Aqui nos dá uma suspensão. A alternativa B diz dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Aqui também, pessoal, na alternativa B, nada mais é do que uma suspensão. O camarada, ele vai ter o seu direito de dirigir suspenso. A alternativa C diz o seguinte: conduzir veículo estando suspenso o direito de dirigir. Aqui sim, viu, pessoal? Aqui é onde o camarada terá a sua CNH cassada. Que sim, o camarada está dirigindo com o seu direito de dirigir suspenso. Se ele for pego, conduzido o veículo, ele será cassado, ok? A outra hipótese dele ser cassado é por delito de trânsito, ok? Delito de trânsito, deixa eu escrever aqui. Delito de trânsito, né? Delito de trânsito, ele vai ser condenado judicialmente. Condenado judicialmente. Okay? Condenado judicialmente. Ok, tem uma terceira hipótese, pessoal, mas ela é muito extensa. É quando o condutor ele é reincidente em algumas infrações de trânsito. Como, por exemplo, ele for reincidente na infração de trânsito do artigo 165, do artigo 173, do artigo 174, ok? Se você quiser lembrar, pessoal, volta, né, ver a nossa aula anterior sobre infração de trânsito,
que você vai ver com detalhes essas hipóteses, tá certo? De cassação da CNH, ok? Nossa letra D diz deixar de prestar socorro. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente também vai gerar uma suspensão. Uma suspensão. Mas não só uma suspensão, né? Tem algumas penalidades a mais, mas vai ficar longo demais para explicar. Então, qualquer coisa, vai lá no nosso vídeo, você verá essa aulinha de omissão de socorro com mais detalhe. Ok, pessoal? Então, a nossa alternativa correta é a nossa letrinha C de casa. Beleza? Agora sim, vamos para o nosso próximo vídeo. Questão número 8. Deverá ser imposta a advertência por escrito quando a infração for de natureza leve. Vocês já viram isso? Natureza leve ou média, e o condutor não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Vamos procurar a alternativa. A alternativa A diz grave e gravíssima. Não. A alternativa B diz leve e média. Então vai ser o nosso gabarito, a letra B. Mas, por desencargo de consciência, vamos ver as outras alternativas, né? A letra C diz leve, opa, essa aqui também está correta, leve ou gravíssima, não, gravíssima não. E a alternativa D diz em nenhuma das hipóteses, também está errada, ok? Então, nós ficamos com o gabarito, a letra B de bola, ok? Essa foi fácil, né, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos lá, a questão de número 9 diz o seguinte: o pedestre que desobedece às regras e à sinalização de trânsito específicas determinadas no artigo 254 do CTB está praticando infração de natureza leve, sujeita a penalidade no valor de... A penalidade, qual é a penalidade do pedestre? É uma multa. É uma multa no valor de 50% da infração leve. Então, prof, você quer dizer que o pedestre pode pagar uma multa? Sim, senhor. Segundo o artigo 254 do CTB, sim, o pedestre pode sim ser multado, ok? Isso é colocado em prática? De forma alguma. Não é, ok? Então, lá no artigo 254, vocês veem as hipóteses, os casos em que o pedestre ele vai pagar essa multa, ok? Qualquer coisa, olha aí no artigo 254 e deixa no comentário o que você acha, tá bom? Então vamos ver, vamos procurar a nossa alternativa. A letra A diz que a advertência por escrito, opa, tem nada a ver a advertência por escrito, é nos casos de infrações de natureza leve ou média, em que o camarada não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, né? Então, essa alternativa A está incorreta. Nós temos a alternativa B, que diz multa, opa, parecido, no valor de quanto? De 50% da infração de natureza leve. Opa, aqui sim. Então, é a nossa alternativa. A nossa alternativa é a letra B de bola. Vamos ver as outras questões para desencargo de consciência. A letra C diz o seguinte: frequência obrigatória em curso de reciclagem. Não tem nada a ver, a gente já viu as hipóteses, que o camarada ele vai ser obrigado a frequentar um curso de reciclagem. Então, não é também a nossa letra C. E a letra D diz multa, opa, está parecido, no valor da infração de natureza média. Não, pessoal, é de natureza leve, ok? Então também não é a questão D. Então nós ficamos com o gabarito, letra B de bola, bom? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 10 diz o seguinte: a cada infração cometida de natureza grave,
são computados os seguintes números de ponto. Essa questão é muito boa, pessoal. Eu quero trabalhar com vocês além da pontuação. Eu quero trabalhar também os valores. Espero que vocês aprendam os valores e principalmente a pontuação. Vamos lá. Alternativa A diz que quem comete uma infração de natureza grave, ele vai computar 5 pontos no seu RENASH. Então, essa alternativa, sim, é a nossa alternativa correta. 5 pontos para quem comete infração de natureza grave. E esse camarada que cometeu essa infração de natureza grave, ele vai pagar uma multa de R$ 195 reais, e 23 centavos. Então, infração de natureza grave, 5 pontos. A alternativa B, já deixo indicado aqui que a letra A é o nosso gabarito, tá certo? Mas vamos ver o restante das outras questões. A alternativa B, como eu ia dizendo, ela diz 7 pontos. 7 pontos, pessoal, é para infração de natureza gravíssima. O camarada cometeu infração de natureza gravíssima, ele vai computar 7 pontos e vai pagar uma multa no valor de R$ 293,47. Ok, pessoal? Então vamos para a nossa alternativa C, que diz que vai ser 3 pontos. 3 pontos, galerinha, é para quem comete uma infração de natureza leve. Vai computar 3 pontos e vai pagar uma multa no valor de R$ 88,38. Já na nossa letra D, ou melhor, na alternativa D, diz que vai ser 4 pontos. 4 pontos é para quem comete uma infração de natureza média, certo? Uma infração de natureza média, ele vai computar 4 pontos e vai pagar uma multa de R$ 130,16, ok? Então, galerinha, procura decorar esses números. Para quem vai fazer concurso, decora além da pontuação, grava também os valores das multas, bom? Para quem vai fazer o exame teórico do Detran, basta gravar a pontuação. Mas sempre é bom, porque caso o Detran queira inovar, queira colocar uma questão mais difícil um pouco, como por exemplo perguntar o valor da multa, você também vai estar preparado, tá bom? Então decora do jeito que o prof aqui colocou na tela, que eu garanto que vai ser a aprovação na certa. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. A questão 11 diz o seguinte: a responsabilidade pelas infrações referente a atos praticados na direção do veículo cabe. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade das infrações praticadas na direção do veículo. A alternativa A nos diz que é do proprietário. Não, viu nossas aulinhas? Você sabe que não é. Do proprietário, a responsabilidade das infrações é referente à documentação do veículo, documentação do condutor, condição do veículo, condição do condutor. O proprietário é responsável pela conservação, pela inalterabilidade do veículo, ok? Então não é a nossa resposta. A alternativa B diz ao proprietário e ao condutor. Nós sabemos que não. Okay? Ou é de um ou é de outro. Então, já elimina essa hipótese. A alternativa C diz aos pais. Não tem nada a ver. Não tem nem o que comentar. E a alternativa D diz que é do condutor.
e sendo assim o nosso gabarito, a letrinha D de dado, tá certo? Então, os atos praticados na direção do veículo será de responsabilidade do condutor. Então, as infrações também serão de responsabilidade dele. Então, vamos avançar. Quem assistiu a aulinha, respondia essa de prima, né? De primeira. Questão número 12. Ao condutor infrator, conforme o caso, podem ser aplicadas as seguintes penalidades. Vamos ver comigo. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD, frequência em curso de reciclagem. Opa, logo no início da aula, eu disse a vocês que sempre que tiver uma questão com mais informações, com a frase maior, se você tiver dúvida, vai nela. Se tiver dúvida, você vai marcar ela, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos ver aqui as outras alternativas. Alternativa B diz: multa, advertência, apreensão. Opa, nós vimos nesse instante, há pouco tempo, que a apreensão foi revogada. Foi revogada, então já descarta. Multa, alternativa C diz multa, apreensão de novo. Então, não pode ser. E a alternativa D diz multa, advertência, opa, tá indo bem, cassação, ok, tá indo bem, apreensão, de novo, não, e até porque vem com o nome apenas. Surgiu o nome apenas, surgiu o nome somente, somente quer dizer que eles mentem, Ok, pessoal, então a D também não pode ser a nossa alternativa. Sobrando a nossa alternativa como gabarito, letra A de amor, A de amor. Mas vamos lá, pessoal. Se você assistiu às nossas aulinhas, respondido essa questão logo de cara. Porque se você for analisar, durante a aula a gente diz o seguinte: olha, pessoal, as penalidades, para você decorar elas, você basta aprender um macete. Qual é o macete? É você lembrar do amiguinho da Mônica. E quem é o amiguinho da Mônica? É o Cascão, né? Só que o nosso Cascão, no final, ele vai ter o quê? Em vez de um altil, ele vai ter um M. Cascão. Então ele vai ficar com o nome de Cascão, onde o C vai ser de curso de reciclagem, o A de advertência por escrito, se vocês quiserem copiando aí, advertência por escrito, o S de suspensão, o C de cassação da CNH, cassação da PPD. O A é de apreensão, foi revogado, tá certo? E o M de multa. Você assistiu às nossas aulinhas, você decorou esse macete, você tinha respondido logo de cara, não é verdade? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 13 diz o seguinte: caso a defesa prévia seja indeferida, ou seja, ela não foi aceita, ou não apresentada, ou seja, o cabo não entrou com a defesa prévia, não fez a defesa prévia, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade e notificar o proprietário do veículo em, no máximo, alternativa A diz 15 dias, não é. Antigamente, pessoal, 15 dias era o tempo que o proprietário tinha para indicar o real infrator. Hoje é 30 dias. Então, não é a nossa alternativa correta. A alternativa B diz 60 dias, também não é. E nossa alternativa C diz 30 dias. Essa sim, ok, está correta. Nosso gabarito é a letra C de casa.
ok? E 180 dias também está errado, não existe esse prazo, ok, pessoal? Então, o prazo é de 30 dias. Lembrando a vocês que hoje, quando falar em prazo, dentro do sistema de infração de trânsito, quando falar em prazo, lembre-se de 30 dias. Hoje todos os prazos estão aqui, em cima de 30 dias. Para você entrar com a defesa prévia, qual é o prazo? 30 dias. Para você entrar com o recurso na Jari, qual é o prazo? 30 dias. Para você entrar com um recurso contra a decisão da Jari no CETRAN ou no CONTRAN, 30 dias, ok? Então hoje é 30 dias. Decora isso aí. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá para a questão de número 14. Diz o seguinte: AU, aí tem um espaço, caberá sempre a responsabilidade pela infração referente às características e componentes agregados do veículo, a habilitação legal e compatível de seus condutores, quando for exigida. Assinar a alternativa que completa a questão. Vamos lá, pessoal. A alternativa A nos diz que é o transportador. O transportador, ele é responsável pela documentação do veículo? Ele é responsável pela característica do veículo? Não, não é. O transportador, ele é responsável pela infração quando ele for o único responsável pelo embarque de mercadorias e tiver excesso de peso. Aí ele será responsável. Então, nossa alternativa não é a letra A. A letra B diz o proprietário. Sim, pessoal, o proprietário, correto. O proprietário, ele é responsável pelas infrações referentes às características e componentes agregadas do veículo, a habilitação legal e compatível de seus condutores quando for exigido. Resumindo, pessoal, se vocês quiserem colocar aí, o proprietário, ele é responsável pelo quê? Pela condição do veículo e do condutor. Quando eu falo condição do veículo, quero dizer pela inalterabilidade, pela conservação, pela manutenção. Tudo isso é responsabilidade do proprietário. Quando eu falo condição do condutor, é porque ele também é responsável de não entregar o veículo dele a um condutor que não seja habilitado, a um condutor que esteja embriagado, a um condutor que não esteja com os problemas psicológicos ou físicos, ok? Por isso que é responsabilidade também do proprietário, ok? Ainda também é responsabilidade do proprietário a documentação do veículo e de quem? E do condutor. Que documentação é essa? Do veículo, CRLV, do condutor, PPD, CNH, ACC. Então, também é responsabilidade do proprietário, porque ele é o dono do veículo, então ele não deve entregar o veículo a qualquer um, ok? E se ele entregar, responsabilidade toda dele. Beleza, pessoal? Então, a nossa alternativa aqui é a letrinha B de bola. Para completar aqui seria proprietário. O condutor, ele é responsável pelos atos praticados na direção do veículo. Não seria a nossa resposta, ok? E a nossa alternativa D diz do passageiro. Não tem nada a ver. Tem nada a ver.
Nem isso a gente viu na aula. O passageiro não tem nada a ver com essa história, não é verdade? Então vamos lá, pessoal, vamos avançar para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 15 diz o seguinte: é considerado crime de trânsito. Então, pessoal, vamos ver dentro dessas questões qual delas realmente é um crime de trânsito. Então, vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: dirigir com a CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano. Essa aqui, pessoal, é um crime de trânsito, ok? Quando você dirige com a CNH cassada, você está cometendo sim um crime. Mas calma, vamos ver as outras alternativas. Vamos ver as outras alternativas. Como eu sempre digo, o apressado come cru. Então, esse é o tipo de questão em que aquele camarada que está com pressa, ele vai perder a questão, ele vai errar. Então, vamos verificar as outras questões. Alternativa B diz o seguinte: violar a suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir. Alternativa B, pessoal, também é um crime de trânsito. Também é um crime de trânsito. Então, calma. É a correta, prof? Calma, vamos ver as outras. Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro à vítima de acidente de trânsito, podendo fazê-lo. Isso aqui, pessoal, nossa alternativa C, também é um crime de trânsito. Ok? Também é crime. É a nossa alternativa, prof? Calma, vamos ver a nossa alternativa D. A alternativa D diz: todas as afirmativas acima estão corretas. Aí você vai olhar a letra A, é crime, está correto. A letra B também é crime, está correto. A letra C também é crime, está correto. Então, pessoal, a nossa alternativa correta vai ser a letra D de dado, tá certo? Então, muito cuidado nesse tipo de questão. É comum cair para quem vai fazer concurso público, tá bom? Aí vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Próxima questão. Questão 16. Considerando o erro metrológico admitido para o etilômetro, a partir de quantos decigramas de álcool por litro de ar é considerado crime de trânsito? Vamos lá, pessoal. A alternativa A nos diz que é 0,27 miligramas de litros de ar alveolar. Okay? Essa alternativa vai estar errada, não é o nosso gabarito. A alternativa B diz que é 0,28 miligrama de litro de ar alveolar, também não é nossa alternativa correta. E se você viu a nossa aula, se você assistiu a nossa aula, se você não assistiu, volta lá, certo? E como diz o Matuto, assiste, né? Tô brincando, assista, beleza? Que você vai ver que essa questão não está nada difícil, ok? E você também vai ver que o nosso gabarito é a alternativa C, ok? 0,34. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, esclarecer. A lei, pessoal, a lei fala, para ser comprovado crime de trânsito, o camarada deve ter ingerido, quando medido, um percentual igual ou maior do que 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Aí você vai me perguntar: prof, mas por que tem 0,34? Porque, pessoal, esse 0,34 já é com o erro, esqueci sem querer, com o erro, aqui ó, ele fala com o erro, tá vendo aí? Com o erro do aparelho, Então, com o erro do aparelho, ele vai dar esse valor aqui, 0,34, certo? Esse 0,34, você vai ver lá na nossa aula, que é o valor
já com a margem de erro do aparelho. Se ele disser que não quer a margem de erro do aparelho, só quer qual é o valor especificado na lei, o valor especificado na lei vai ser esse aqui, ó, 0,3 miligramas por litro de álcool, miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que é o sopro, tá bom, pessoal? Então fica só essa informaçãozinha aí, né, que se perguntar com erro do aparelho, com a margem de erro é 0,34. Se não for com a margem de erro do aparelho, é igual ou maior a 0,3 miligramas de litro, okay? De álcool por litro de ar alveolar. Tá bom, pessoal? Aqui a alternativa D, 0,50, não tem nada a ver, ok? Então, não é. Tá bom? Deu para entender? Se não der, volta lá na aula, que eu garanto que você também vai tirar essa questão de letra, tá bom? Próxima questão. Questão de número 17 diz o seguinte: a frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá se, alternativa A, se o condutor tiver suspenso o direito de dirigir, ok, alternativa correta. Vou marcar de forma alguma. Sempre que eu ver a alternativa correta logo na letra A, eu vou ficar com o pé atrás. Vou verificar as outras alternativas, tá bom? Alternativa B, se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, sim, também. Opa, tem duas questões corretas? Tá errado. Tem que anular essa questão. Tem que anular essa questão. Calma, pessoal. Vamos ver a alternativa C. For condenado judicialmente por delito de trânsito, sim, também está correto. Também preciso fazer um curso de reciclagem se eu tiver sido condenado judicialmente por delito de trânsito. E nossa alternativa D diz todas acima. Se você for analisar, a letra A está correta, a letra B também está correta, a letra C também está correta. Então, o nosso gabarito vai ser a letra D de dado, né? Letra D de dado, tá bom? Questão fácil, fácil para quem assistiu as aulas. Para quem não assistiu, vai ficar quebrando cabeça. Vamos lá, nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão número 18. Diz o seguinte: a pena de detenção atribuída ao condutor que praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é de... Então, pessoal, qual é a pena para aquele camarada, né, para aquele condutor que pratica a lesão corporal culposa? Vamos ver aqui nas alternativas. A letra A diz que é de 6 meses a 1 ano. Só que, pessoal, essa alternativa não está correta. Essa pena de 6 meses a 1 ano é, por exemplo, aquela pessoa que entrega o seu veículo a uma pessoa não habilitada. Então, vamos colocar aqui, entregar o veículo à pessoa não habilitada. Ok? A pessoa não habilitada. Então, não é a nossa resposta. Vamos ver a alternativa B. A alternativa B diz que é de 6 meses a 3 anos. Não, pessoal, essa pena de 6 meses a 3 anos é para aquela pessoa que dirigir sob influência de álcool, ok? Vamos ver nossa alternativa C, diz que é de 6 meses a 2 anos. Sim, pessoal, essa é o nosso gabarito. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo e vai custar uma pena 6 meses a 2 anos. Então vamos colocar aqui como gabarito. Nossa resposta certa. A letra C de casa. Mas vamos ver a nossa alternativa D, que diz que é de 2 a 4 anos. Essa pena, pessoal, de 2 a 4 anos, não é para quem pratica lesão corporal culposa, e sim para quem pratica, você vê que é uma pena bem maior, pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ok, pessoal? Então, nosso gabarito, letra C. Vamos avançar para mais uma questão. Essa questão é uma questão difícil, até para quem vai fazer concurso, mas aquela coisa, estamos preparando vocês para
questões fáceis, mas também para questões difíceis, questões em que a banca pensa que vai lhe surpreender, ou melhor, o Detran pensa que vai lhe surpreender, mas não vai. Agora, o interessante é que você dê uma olhadinha naquele resumo que a gente tem durante a aula, para que você possa decorar pelo menos aí uma boa parte dessas penas. Você ligar prática ao crime à pena, beleza? Então, dá uma olhadinha lá, decora um pouquinho, vamos avançar. Tranquilo? Questão 19 diz assim: não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração será alternativa A, né? Diz do arredante, que nem sequer existe no nosso CTB, né? Então, questão errada. Alternativa B diz do proprietário do veículo. Sim, pessoal. Quando não é possível identificar o infrator, a responsabilidade será do proprietário, tá certo? Então, já de cara, nossa alternativa letra B de bola, ok? Nosso gabarito. Lembrando a vocês que o condutor será responsável pelas infrações praticadas na direção do veículo, ok? Vocês já sabem disso, só para reforçar. E a nossa alternativa D diz não haverá responsável, pois não foi possível identificar o infrator. Só que não, né? Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade vai para o proprietário do veículo. Então, questão fácil, mas se o camarada não prestar um pouquinho de atenção, não tiver um pouquinho de conhecimento, não responde, verdade? Então, vamos lá, avançar mais um pouquinho. A questão de número 20 diz assim: a suspensão do direito de dirigir será aplicada ao condutor que exerce atividade remunerada que no período de 12 meses atingir quantos pontos em seu prontuário. A alternativa A diz 40 pontos. Tá parecido, né, galera? Tá bem parecido, mas a gente vai marcar de primeira? Não, a gente só vai deixar ela sinalizada aqui. Beleza? Vamos ver a alternativa B. A alternativa B diz 20 pontos. Para quem assistiu a nossa aulinha, nós sabemos que a suspensão da habilitação se dará por 20 pontos para aqueles condutores, para quem tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. A nossa alternativa C, que diz 30 pontos, só que o 30 pontos vai ser para aquele condutor que tiver uma infração gravíssima, né? Então, aquele condutor que tem apenas uma infração gravíssima, quando ele completar 30 pontos, ele será suspenso. E a nossa alternativa D diz 19 pontos. Isso aqui não existe no nosso CTB, beleza? Então, vamos ficar com a nossa alternativa letra A, viu? A de amor, é isso? Então, completando aqui 40 pontos. Lembrando a vocês que isso aqui é para aquele condutor que exerce atividade remunerada. Então, para aquele condutor que exerce atividade remunerada, ou seja, ele trabalha na direção de um veículo, não importa quantas infrações gravíssimas ele tenha, sua habilitação só será suspensa se ele atingir 40 pontos. Não esqueça disso. Também lembrando que para aqueles condutores de veículos que têm atividade remunerada, aqueles que trabalham na direção do veículo, aqueles que trabalham como motoristas, quando eles alcançam 30 pontos, ele tem a oportunidade de fazer um curso de reciclagem, né? E ele fazendo esse curso de reciclagem, aquela pontuação zera, ok? A gente já viu isso em aula, estou só reforçando. Caso você tenha dúvida, vai lá na nossa aulinha e vê novamente. O importante é você sair com isso gravado na sua mente, ok? Vai lhe ajudar bastante na sua provinha. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão de número 21 diz o seguinte: na infração avançar o sinal vermelho do semáforo, são computados os seguintes pontos. Vamos lá para a nossa alternativa A, que diz 3 pontos. Não, essa alternativa vai estar errada, porque 3 pontos é para aquele que comete infração de natureza leve. Infração de natureza leve, no qual ele irá desembolsar aí um valor de R$ 88
R$1,38, ok? Então, não é a nossa alternativa. A alternativa B diz 5 pontos. 5 pontos, pessoal, é para aquele que cometeu uma infração de natureza grave, no qual ele vai desembolsar aí R$195,23 e ainda não é a nossa alternativa. A alternativa letra C diz 4 pontos. 4 pontos é para aquele que comete uma infração de natureza média, onde ele vai aí desembolsar R$130,16. E por último, nós temos a letra D, que diz 7 pontos. 7 pontos é para aquele que cometeu uma infração de natureza gravíssima, onde o camarada vai desembolsar R$293,47. Então, pessoal, já lhe adianto que quando o condutor ele avança o semáforo vermelho, ele está cometendo uma infração de natureza gravíssima. Então, a nossa alternativa é a letra D de dado. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Próxima questão. A questão 22 diz o seguinte: estacionar ao lado ou sobre canteiro central é uma infração de natureza. Vamos lá, a gente acabou de ver uma questão parecida com essa, mas vamos lá treinar mais um pouquinho. Quem lembra a infração de natureza média? Qual é o valor? Quem é que lembra? 130,16. Quantos pontos? 4 pontos, não é isso? A infração gravíssima, qual é o valor? 293, é isso? 293,47. Qual a pontuação? 7 pontos. Só relembrando vocês, que é importante para a sua provinha, que é importante para o seu exame. A infração de natureza grave, qual é o valor? 195,23. Quantos pontos? 5 pontos. A infração de natureza leve, ela vai custar um valor de R$88,38 e vai custar aí, vai somar-se aí 3 pontos no Renache. 3 pontos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando o condutor ele estaciona ao lado do canteiro central ou sobre o canteiro central, ele vai estar cometendo uma infração de natureza grave, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, questão 23 diz o seguinte: a pena de detenção atribuída ao condutor que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor é de... A gente já viu uns 2 slides anterior que a pena daquele camarada que pratica um homicídio culposo é de 2 a 4 anos. Qualquer dúvida, galerinha, vai lá no vídeo, na videoaula 3, que você vai ver um resumo com todas essas detenções. Então vamos lá, aceitava de cara, bastava ter visto o slide anterior que já dava para responder, não é verdade? Então vamos sim, vamos adiantar mais um pouquinho. A questão 24 diz o seguinte: quais alternativas abaixo refere-se a uma medida administrativa? Vamos lá, pessoal. Se vocês lembrarem da nossa aulinha, vocês irão responder logo de cara essa questão. Vamos lá. Primeiro, nós tivemos as aulas que dizia que existem as penalidades e do outro lado existem as medidas administrativas. Quem são as penalidades? Quem lembra? Quem lembra do nosso macete? Cascan. O C, que é curso de reciclagem, não é isso? C de curso de reciclagem. O A nós temos de advertência por escrito, advertência, né? Olha aqui por escrito. O S nós temos de suspensão, ok? S de suspensão. O C de cassação, o A de apreensão, mas lembrando a você que a apreensão não existe mais, ela foi o que? Revogada. Temos nosso M de multa. Tranquilo? Essas são as penalidades. Agora nós temos as medidas administrativas, que é o que a nossa questão quer. A medida administrativa, ela é mais fácil. Ela é a sigla RET. O R de retenção, de remoção, de
recolhimento e de realização. Por exemplo, remoção do veículo, retenção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento do CRLV, ok? Realização de exames, tranquilo, tudo que for no RE é uma medida administrativa. E o T de transbordo, certo? O transbordo da carga excessiva também é uma medida administrativa. Agora, olhando para esse quadrozinho que a gente fez, ficou fácil responder, né? Ele quer uma medida administrativa. Vamos ver a alternativa A. A alternativa A, ele diz multa. A multa é uma medida administrativa? Não. A multa, ela é uma penalidade, né? Então, não é a nossa resposta. A letra B diz cassação. Cassação começa com RE ou com T? Não começa. Então, ela é uma penalidade, né? Está aqui. Na letra C, nós temos suspensão do direito de dirigir. Suspensão, ela não começa com a letra RE, nem com T. Então, ela está aqui, nas penalidades. Então, também é uma penalidade. Aí a nossa alternativa D diz remoção do veículo. Opa! Começou com a letra RE, de RET, então é uma medida administrativa. Então a nossa alternativa D de dado é o nosso gabarito. Tá pegando aí, pessoal, a malícia, como é o jogo? Estão entendendo? Então, a malícia é essa. Ok? Vão pegando a malícia aí. E quando vocês pegarem a malícia, as coisas vão se resolverem bem mais fáceis, ok? Próxima questão. Questão de número 25 diz o seguinte. Na infração estacionar o veículo afastado da guia da calçada de 50 centímetros a 1 metro, são computados os seguintes pontos. Vamos lá as alternativas. Alternativa A, 7 pontos. 7 pontos nós sabemos que é para infração gravíssima, né? Então, não é a nossa alternativa. A letra B diz 4 pontos é para infração de natureza média. Então, pessoal, é a nossa alternativa. Depois eu vou fazer uma aulinha para vocês saberem distinguir as questões sobre infrações de trânsito relacionadas a estacionamento. As infrações relacionadas a estacionamento, geralmente, ou ela é média, a grande maioria é média, ou então grave, seria essa aqui de 5 pontos. Então, na maioria das vezes, ou é média ou é grave, ok? Depois eu vou fazer uma aulinha para ficar melhor de você distinguir, quando você não lembrar que você for chutar, você chutar com consciência, você saber distinguir o que é uma infração de natureza média e o que é uma infração de natureza grave, certo? De acordo com aquela gravidade da situação, ok? Mas essa é uma aulinha à parte, não adianta a gente comentar agora, porque senão essa aula de resolução de questões vai ficar muito extensa, tranquilo? Então depois eu vou fazer uma aulinha só para questões de estacionamento, ok? E lembrando a vocês, a nossa alternativa D diz 3 pontos, sabendo que quando se soma 3 pontos, o Renato é porque é uma infração de natureza leve, ok? Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Usar a buzina nas áreas urbanas no período entre 22 e 6 horas é infração punível com alternativa A, multa e remoção do veículo. A remoção do veículo, pessoal, só é feita, vocês devem lembrar, só é feita quando o condutor não consegue sanar a irregularidade no local. Então, isso aqui está descartado, né? A letra A está descartada. A multa, sim. Alternativa B, a multa, tá certo? E retenção do veículo. A retenção do veículo também não vai acontecer por conta de uma buzina. Tranquilo? Então, também não é a nossa alternativa. Aí nós vamos para a alternativa C, que diz a multa e a apreensão. A gente acabou de ver que a apreensão foi revogada. Foi revogado, não existe mais apreensão. Então essa daqui também não é nossa alternativa. Então a gente vai ficar com a alternativa, a letra D de dado. Então quando o condutor ele buzina fora de hora
ou melhor, entre o período de 22 às 6 horas, 22 da noite às 6 horas da manhã, ele está cometendo uma infração de natureza leve, onde ele irá desembolsar aí 88, 38 e 3 pontos, né, no RENACH, 3 pontos na CNH, ok? Então, ele será penalizado apenas com a multa, ok? Então, vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Questão de número 27 diz o seguinte: disputar corrida é infração gravíssima, gerando como penalidade. A nossa alternativa A diz multa e cassação da CNH ou do documento de habilitação. Está errado, não é a nossa questão. Multa mais o recolhimento da habilitação, multa vezes 5, é verdade? Mais recolhimento do documento de habilitação, não, é só a remoção do veículo, não. A alternativa C diz multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir. Essa aqui é a nossa alternativa. Multa mais suspensão. Disputar a corrida vai gerar uma multa mais suspensão e uma multa salgada, né? Que é uma multa de 293,47. Só que essa multa é vezes 10. É vezes 10 aqui. Então, vai dar um valor de 2.934,70 centavos. É um valor bem salgado. O camarada pensar duas vezes antes de ir disputar uma corrida. Isso, para essa disputa de corrida, é em via pública, viu? A alternativa D diz multa, mais vezes 5 retenção do veículo. Tranquilo. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Próxima questão. A alternativa 28 diz o seguinte: as penalidades atribuídas ao condutor que dirige sob a influência de álcool são: a alternativa A diz multa vezes 5 mais suspensão. Está parecido, pessoal, mas não é vezes 5, é vezes 10, então não é o nosso gabarito. A alternativa B diz multa vezes 10, ok, é vezes 10. E cassação do documento, não é cassação, é suspensão, ok? É suspensão, não é cassação. Aí nós temos a alternativa C, que diz multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir. Opa, essa sim é o nosso gabarito, ok? Nosso gabarito letra C de casa, marquem aí. Alternativa D diz multa, ok? Vezes 5, não, vezes 10. Né? E cassação, não é cassação, é suspensão. Ok? Então vamos para a nossa próxima alternativa. Vamos lá, questão 29 diz o seguinte: não é considerado crime de trânsito. Vamos ver essa alternativa. A alternativa A diz que a lesão corporal culposa não é considerado crime de trânsito. Está errado. Que sim, que é crime de trânsito. Ok? Lesão corporal culposa é crime de trânsito. A alternativa B diz que o homicídio culposo não é considerado crime de trânsito. Na verdade, aqui também é um crime de trânsito, ok? Então não é o nosso gabarito. E a alternativa C diz que a omissão de socorro não é crime. Está errado, porque a omissão de socorro também é considerado um crime de trânsito. Dirigir em excesso de velocidade diz que não é crime de trânsito. Então, esse é o nosso gabarito. Letra D de dado. Vamos lá. Questão de número 30 diz o seguinte: é infração gravíssima para o condutor de motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Vamos ver as alternativas. Qual delas é uma infração gravíssima? Diz a alternativa A: conduzir sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. Essa infração aqui, pessoal, é uma infração de natureza grave. Então, não é a nossa alternativa. Nós estamos procurando uma infração de natureza gravíssima. Vamos ver a alternativa B: transportar criança menor de 10 anos ou que não tenha nas circunstâncias condições de se cuidar de sua própria segurança.
Opa, essa alternativa B está me dando uma infração de natureza gravíssima, mas a gente já vai marcar ela de forma alguma. Vamos só sinalizar e vamos ver as outras questões. Vamos lá. A alternativa C diz o seguinte: conduzir transportando carga incompatível com as suas especificações. Então, transportar carga na motocicleta, onde essa carga é incompatível às dimensões dela e também não está acomodada num compartimento adequado, isso é uma infração de natureza grave. Quando eu digo compartimento adequado, pessoal, quero que vocês entendam que seja uma carrocinha, um baú. Vamos lá, nossa alternativa D. Diz o seguinte: conduzir motocicleta com calçado que não se firme aos pés, né? Por exemplo, chinelo. Você conduzir a sua motocicleta, motoneta ou ciclomotor de chinelo, você vai estar cometendo uma infração de natureza média, ok? De natureza média. Então, ficamos com a alternativa, a letra B de bola. Nosso gabarito, a letra B de bola. Tranquilo? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, galerinha, chegou ao final de mais uma aula. Tranquilo? Espero que tenha ajudado a vocês. Se vocês quiserem continuar treinando, nós temos essa apostila com mais de 500 questões impressa na autoescola. Mas se você é de outra cidade, de outro estado e quer continuar treinando, fazendo exercícios, nós temos o nosso simuladão em PDF, ok? Para você adquirir, basta você fazer um Pix no valor de R$2, um valor simbólico, só para ajudar o prof, certo? Fez o Pix, enviou o comprovante para o nosso WhatsApp, nós vamos mandar, tá? Beleza? Nós vamos mandar o simuladão para você treinar bastante. Eu garanto a você que esse simulado irão te ajudar muito, ok? Eu garanto a vocês que se vocês estudarem pelo nosso material, responderem as questões, é a aprovação certa. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e espero vocês novamente aqui comigo, ok? Até!